Queridos, hoje foi do início ao fim. Eita glória. Estou aqui debaixo da obediência. Filho obedece, amém? Como eu costumo dizer, estou aqui sempre debaixo do envio do Senhor e da nossa liderança, apóstolo Carlos, pastora Simone, liderança que eu amo, minha casa ama, honra, sempre nos impulsiona. Também estou aqui impulsionada pelo meu maridão, meu negão. Não tem homem mais bonito que o meu sacerdote. Ele cobre a minha vida, ele ora por mim. Hoje é culto da família, né, irmão? Tem dias que quando ele sabe que eu vou pregar, ele diz assim, não abuse sua mãe, deixa sua mãe quieta. Eu digo assim, nem para ser todo dia isso, glória a Deus. Todo dia eu ficar quieta, né? Todo dia pregar, não. Glória a Deus. Brincadeiras à parte, que o Senhor nessa noite venha nos visitar, venha falar tudo o que nós precisamos ouvir. Amém? Abra a tua Bíblia em Gênesis. Gênesis, início de tudo, capítulo 5, versículo 29. Senhor, eu estou aqui na tua presença, Pai. Me coloco diante de ti, declarando que toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade te pertence. Eu aqui sou vaso e instrumento teu, que o Senhor possa usar segundo o teu querer, segundo a tua vontade. Fala primeiro comigo, Senhor, corta primeiro em mim. Ministra a tua casa, ministra os teus filhos, e que nessa noite nós venhamos sair daqui diferentes da forma como entramos. Que possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Quem já achou? Gênesis, início da Bíblia, irmão. Fazer igual a minha pastora, a minha auxiliar Tônia abandonou a gente aqui. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Deu-lhe o nome de Noé. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Agora você vai no capítulo 6, Gênesis 6. Do 1 ao 5. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhes agradaram. Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram valentes homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. E por fim, 6:9 diz assim: Esta é a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Amém? Eu hoje vou ser uma contadora de história. No domingo, a nossa pastora ministrou uma palavra aqui poderosa. Quem estava aqui domingo? Palavra maravilhosa. Tão calma, tão serena e tão cortante. E quando eu estava lendo a palavra e a pastora falando sobre Enoque, o meu olho bateu no capítulo 6 e Deus começou a ministrar a minha vida sobre a história de Noé. Mas não tem como falar da história de Noé sem falar do seu pai, Lameque. E Lameque, ele vivia num contexto em que nós acabamos de ler aqui. Corrupção, maldade. Corrupção e maldade. Só que Lameque, ele era
neto de Enoque, que a nossa pastora ministrou aqui. E eu fiquei imaginando Lameque ouvindo as histórias do seu avô. Seu avô andou com Deus. Seu avô era um homem temente a Deus. Seu avô teve experiências surreais com Deus. E Lameque cresceu ouvindo essas coisas. E hoje é culto da família e eu quero dizer para você, a tua casa tem que estar cheia da ambiência do Senhor. A sua casa tem que estar cheia da presença do Senhor. O que é que os teus filhos estão ouvindo da tua boca? O que é que a tua esposa está ouvindo de você? O que é que o teu marido está ouvindo de você? A ambiência da nossa casa tem que ser uma ambiência daquilo que agrada ao Senhor. Amém? E Lameque, o nome dele já diz que é um homem forte. E independente do contexto que ele estava vivendo, ele se manteve um homem esperançoso, um homem temente ao Senhor, um homem que buscou, ao contrário do seu xará, também Lameque, só que descendente de Caim, que fez tudo que era contrário à vontade de Deus, matou, casou mais de uma vez, teve 2 mulheres. Ele não andou no caminho do Senhor. Já esse Lameque, que era descendente de Sem, que é quem nós vamos falar nessa noite, ele andava segundo aquilo que era a vontade do Senhor. Mas a terra era maldita. Se lembre que Adão pecou, e quando o pecado entrou, a maldição veio para a terra. E essa maldição alcançou também a geração de Lameque. Então era muito trabalhoso, era muito fadigante, era muito angustiante. Só que Lameque, ele não deixou que essa fadiga, que essa angústia, que esses dias trabalhosos entrassem no seu coração de uma forma que viessem a tirar a esperança dele, tirar os seus olhos do Senhor. Ele tinha esperança. E a Bíblia fala que com 182 anos ele gerou a Noé. E ele viveu muito, viu, irmãos? Só que nesse contexto, eu fiquei me colocando assim no lugar. Eu digo, meu Deus, quando eu pensei em engravidar, eu já achava o mundo tão mal. E eu dizia assim, tanta violência, tanta coisa acontecendo, colocar filho no mundo. E esse era o dia de Lameque, eram os dias de Lameque. Aconteciam as se remonte a cena para os dias de hoje. Você viver num mundo corrupto, num mundo mau, onde os valores são invertidos. Você gera um filho e você diz assim, meu Deus, cuida do meu filho. Mas você olha para ele e você diz assim, eu espero em ti. Ele é o meu descanso. Eu vou olhar para ele e vou sentir alívio. Eu vou olhar para ele e vou sentir conforto. E foi isso que Lameque gerou no seu coração. E é nesse contexto que Noé nasce. A terra continua sendo maldita, a terra continua sendo corrupta, mas Noé nasce nesse contexto para mudar uma situação. E eu quero te dizer que Deus ele permitiu que você nascesse nesse tempo. Não para se acomodar com as coisas que acontecem. Você nasceu nesse tempo para ser um descanso, para ser um alívio e para ser um conforto na tua casa e na vida de alguém. Você crê nessa palavra? Amém.
E nessa situação, nesse contexto, como eu já falei, Noé, ele nasce, ele cresce, e eu fico imaginando ele ouvindo as histórias do avô, quem foi do bisavô, quem foi Enoque. Enoque andou com Deus. Enoque viveu uma experiência tão surreal com o Senhor que Deus o tomou para si. E eu fico imaginando Noé orando e dizendo: Senhor, eu quero ser como o meu bisavô. Eu quero ter experiências que o meu bisavô teve. O que é de tão especial? O que há de tão especial em caminhar contigo? Eu também quero viver. Eu também quero ter essas experiências. E Noé foi crescendo e o mundo não mudou. Pelo contrário, o mundo continuou sendo corrupto. A maldade continuou a aumentar. E Noé crescia. E na Bíblia fala, na versão cronológica, fala assim: essa é a história da família de Noé. E aí começa a dar as características de Noé. E aquilo me chamou a atenção. Porque seria mais fácil dizer: essa é a história de Noé. Mas não, começa assim: essa é a história da família de Noé. E aí vem descrevendo as características dele. E quando eu li essa palavra, Deus ministrou no meu coração: a tua família tem a história mudada através da sua vida. O que existe na sua vida modifica a história da sua família. Quando Noé, ele pensou em constituir família, ele já era um homem temente a Deus. Ele teve mulher e ele teve 3 filhos. E eu fico imaginando, num cenário caótico, você criar filhos que não se corrompem. Num cenário caótico, você criar uma família que não se adequa ao sistema. E Noé se manteve firme. Aquela palavra que Lameque gerou sobre a vida de Noé foi uma palavra verdadeira. Eu ouso a dizer que aquilo foi profético. Porque ele profetizou sobre a vida de Noé: você vai ser um alívio, você vai ser um descanso e você vai ser um conforto. E eu creio que todos os dias na casa de Noé havia alívio, havia descanso e havia conforto. Quantas vezes nós saímos para trabalhar, nós vivenciamos tantas situações e tudo que nós mais queremos é chegar em casa. Talvez você diga assim: ah, pastora, você não sabe a realidade da minha casa. Tem dias que eu nem quero chegar em casa, eu prefiro ficar na rua, porque a minha casa está vivendo uma situação de guerra. Eu vou dizer para você mais uma vez: Deus tem conforto, Deus tem alívio, Deus tem tudo estabelecido para a tua casa, para a tua família. Você só precisa se submeter. E o tema da ministração de hoje diz assim: que história contarão sobre você? Foi o que o Pai ministrou ao meu coração. Que você já nasceu nesse tempo, é fato, você está aqui. Mas que história contarão sobre você? Está registrado na palavra a história de grandes homens de Deus que viveram grandes desafios. Mas eu pergunto a você, eu faço essa pergunta para mim: que história as futuras gerações contarão ao meu respeito? O que é que o meu filho dirá ao meu respeito? O que a minha filha falará ao meu respeito? O que a minha igreja falará ao meu respeito? O que o mundo, o que a sociedade falará de você? O que é que a sociedade tem falado de você hoje? Porque o que você semeia hoje, você colhe amanhã. O que é que a tua casa tem falado ao teu respeito hoje? Talvez você tenha orado tanto para que um marido se converta, para que a mãe aceite Jesus, para que a tua casa viva em paz. Mas o que é que você está fazendo? O que é que você está semeando? Noé estava semeando fazer a vontade de Deus, em meio a um mundo corrupto. E as características que falam a respeito de Noé, em primeiro lugar, diz que ele era justo. Justo é alguém que é reto. Justo é alguém que anda segundo a justiça, não se aparta da justiça. Justo é alguém que tem fundamento, que é legítimo, que tem caráter, que tem conduta.
Essa era uma das características de Noé. A outra, ele era íntegro, inteiro, completo. Sabe quando a reputação de alguém não deixa mancha? Assim era Noé. E a outra característica é, ele andava com Deus. Igual a seu bisavô. E eu fiquei com isso na minha cabeça, porque a palavra, somente para Enoque e para Noé, vai ser atribuída essa característica de andar com Deus. E andar com Deus, muitos podem pensar que é fácil, mas não é. Porque andar com Deus implica renúncia. Andar com Deus implica deixar o meu eu. Andar com Deus implica fazer a vontade dele de tal forma que eu anule a minha vontade. Andar com Deus quer dizer que eu agrado tanto a ele que eu estou em princípio de concordância. Segundo o que está escrito lá em Amós 3:3. Poderão andar dois juntos se não estiverem de comum acordo? Andar com Deus é isso. Está dentro do princípio de concordância. E Noé andava segundo esse princípio. Ele era íntegro, ele era justo, ele se apartava daquilo que era mal. Não interessava para ele como a terra estava. Não interessava para ele a circunstância, o cenário, as provocações que ele ouvia, porque ser santo e ser separado implica em ouvir muitas coisas. Nós ouvimos o testemunho da nossa pastora aqui, ela estava lá no treino do filho e vieram e colocaram uma garrafa de cerveja na mesa dela. É muita provocação do inferno. E como é que você reage quando o inferno começa a te provocar? Você usa as características do céu? Ou você entra na carne, esquece do seu DNA celestial e reage, deixa de dar testemunho, esquece do que significa andar com Deus? E Noé, ele vivia isso, um contexto de corrupção, mas ele se manteve íntegro. Ele se manteve inabalável naquilo que era a sua vocação e o seu chamado ao Senhor. E eu quero dizer para você, Deus nessa noite, ele quer levantar alguns Noés aqui. Deus nessa noite, ele quer levantar algumas famílias de Noé aqui. Deus, ele quer levantar algumas mulheres de Noé aqui. E o mais interessante é que a palavra não diz o nome da esposa de Noé. Mas era uma mulher de fibra. Porque o chamado que ele teve não era para qualquer uma. Então Deus quer levantar aqui mulheres posicionadas, mulheres submissas, mulheres que encaram o chamado, mulheres que se submetem. Deus também quer levantar nessa noite homens posicionados, sacerdotes que ouvem a voz do seu Deus. Deus quer levantar nessa noite filhos que honram seus pais. Esse é o segredo da família bendita. É tão fácil. É somente obedecer aos princípios do Senhor. O mundo está um caos, porque o mundo não quer se submeter à palavra de Deus. Mas nós que somos filhos, existem filhos aqui nessa noite? Nós que somos filhos, estamos dispostos a nos submetermos àquilo que é a vontade do Senhor. E Deus, ele trouxe um chamado para a vida de Noé. Ele andava com Deus assim como o seu bisavô, mas o seu bisavô foi tomado. Mas para Noé existia um chamado. Você vai construir uma arca. E Deus nessa noite vai te chamar para construir uma arca. Uma arca que tem várias e múltiplas funções, que vai abrigar a tua casa e a tua família. A arca, lá em Gênesis 6:14, se você quiser acompanhar, Deus diz para Noé, faça uma arca. E a arca, ela tinha uma base forte, uma base de madeira de cipreste. E hoje você vai construir na tua casa uma arca. E para que essa arca, ela tenha uma base forte, você precisa fundamentar os teus filhos. Você precisa fundamentar a tua casa naquilo que é a palavra e os princípios do Senhor. Deus, ele hoje também te chama para construir uma arca que tem revestimento. Toda arca, para não ser inundada pela água, ela precisa estar revestida.
No caso da arca de Noé, foi revestida por betume. Mas a arca que você vai construir na tua casa vai ter o revestimento que está lá em Efésios 6:11. Você sabe o que é que está escrito lá em Efésios 6:11? Pode colocar aí, mídia. Efésios 6, versículo 11. A tua arca, ela vai ter base forte, que vai resistir às temperaturas externas, mas ela também vai ter revestimento. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse é o revestimento que o crente precisa. Esse é o revestimento que a tua casa precisa. Essa é a arca que vai ser estabelecida. Vá gravando. Fundamento forte, revestimento. A arca que vai ter na tua casa também precisa de cobertura, que está em Efésios 6:7. Efésios 6, versículo 7. Sirvam com boa vontade, como quem serve ao Senhor, não a homens. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar. Eu acho que é 6:17. Isso. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Revestimento. Capacete da salvação. Por que a tua mente precisa estar revestida? Porque todas as vezes que vierem os dardos inflamados, todas as vezes que vierem as setas, todas as vezes que vier o campo de batalha dentro da sua mente, onde o inimigo quer colocar situações e você ficar com a tua mente turbada, você se reveste com o capacete. E o inimigo não tem poder de ação. A arca que o Senhor quer que você estabeleça também tem um portal. E esse portal é único. É o acesso da Trindade. Leia Efésios 6:18. Vai gravando. Base forte, revestimento, cobertura e portal único que dá acesso à Trindade. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. A oração é o canal que te liga ao Senhor. É o portal de acesso que faz a Trindade se estabelecer dentro da tua casa. Se não houver esse portal, se não houver essa comunicação, a paz do Senhor não tem como se estabelecer dentro da tua casa, não tem como se estabelecer dentro da tua família. E a arca que o Senhor hoje chama você para fazer, precisa dessa proteção, precisa desse canal de acesso. Porque senão vai ser apenas uma casa, não vai ser um lar. E Deus não te chamou para ter casa, Deus te chamou para ter lar. Existe uma diferença entre casa e lar. E Deus hoje vai instituir lares aqui. Lares benditos. Lares constituídos com a paz que excede todo entendimento que vem do Senhor. Amém? Aleluia. Aplauda ao Senhor. E quando Deus disse a Noé, faça uma arca, é porque Deus é onisciente. Ele já sabia que viria o quê? Um dilúvio. Viria uma destruição. E hoje ele está dizendo para você, faça uma arca na tua casa, porque o mundo é mau. Faça uma arca na tua casa, porque o mal está aí assolando, mas a tua casa será protegida. A tua casa será livrada. Haverá livramento para você e para os seus. Haverá livramento, haverá posteridade. Eu tenho algo para derramar sobre a tua casa. Simplesmente ouça o que eu digo, cumpra a minha vontade e faça a arca. E se você continuar lendo lá em Gênesis 6:17, o Senhor Deus, ele estabeleceu uma aliança com Noé. Ele disse, eu estabeleço hoje uma aliança contigo. Quem tem arca do Senhor, quem tem presença de Deus, quem se submete àquilo que é a vontade do Senhor, recebe a aliança como fundamento do Pai. Só que a arca, nós lemos coisas boas, né? Fundamento, revestimento, cobertura, portal.
Só que na arca também existe quarentena. Na arca também existe espera. Na arca também existem tentativas, que muitas vezes querem gerar em nossos corações até frustração. Noé ficou lá esperando as águas baixarem. E não é fácil esperar. Cria-se a ansiedade, o desejo de viver o novo, o desejo de viver as promessas. Mas a Bíblia diz: esperei com paciência no Senhor. Houve quarentena, houve espera, houve tentativas. Noé solta uma pomba, ela vai, procura onde pousar, não acha e volta. E aí no primeiro não que você ouve, quer se frustrar. Na primeira situação adversa, quer se abater. Dentro da arca também existem tentativas e nem sempre elas vão ser bem-sucedidas. Mas você tem que lembrar que o Deus da arca está com você. O Deus que mandou você construir, Ele está com você. Ele garante tudo aquilo que Ele prometeu, porque Ele estabeleceu a aliança. Dentro da arca também existe provisão. Existe sustento e existe armazenamento. Nós estamos vivendo dias difíceis. Nós estamos vivendo dias que podemos dizer que beiram ao caos. Mas a tua casa será suprida de tudo. E quando eu falo de suprimento, eu não estou falando apenas do alimento físico. Eu falo de suprimento espiritual, de suprimento intelectual, de suprimento psicológico. Deus, Ele tem esse suprimento para derramar sobre os teus filhos. Porque o que está acontecendo no mundo hoje é um terror psicológico. O amor de muitos está esfriando. Mas aquele que decidiu cumprir a vontade de Deus e estabelecer uma arca dentro da sua casa, vai ter sustento, vai ter provisão. Você vai armazenar dentro de você todas as boas palavras que o Senhor trouxe ao seu respeito. Você vai trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Você vai guardar no seu coração a palavra que é luz para o teu caminho e que é lâmpada para os teus pés. Tudo isso acontece dentro da arca. E eu fico imaginando quão difícil foi estar dentro daquela arca. Mas quão prazeroso foi cumprir a vontade do Senhor. Talvez tenha sido dias difíceis dentro da sua casa. Talvez você tenha dito assim: pastora, você não sabe o que é que está acontecendo dentro do meu lar. Eu tenho vivido dias difíceis. A assolação quer me abater. Existem pessoas da minha família que querem se levantar contra mim. Deus está te chamando para ser aquele que obedece. Talvez você ainda não tenha uma cobertura patriarcal que está disponível para obedecer à voz de Deus, mas talvez seja você, o Noé, que vai construir essa arca. Se levante dentro da tua casa, você que é filho. Se os teus pais ainda não servem ao Senhor, Deus chamou você. Porque você e a sua casa serão benditos. Mas você precisa se submeter, você precisa honrar pai e mãe. Você precisa ser exemplo, você precisa ser modelo. Teu testemunho tem que falar. Dentro da arca também tem testemunho. Porque não foram poucos dias. Talvez você seja um sacerdote, nós já ouvimos essa palavra aqui. Um sacerdote que não é posicionado desestrutura uma casa. Se Noé não tivesse uma postura sacerdotal de obediência ao Senhor, a casa dele não seria preservada. Existem homens aqui nessa noite que Deus quer levantar com postura de sacerdote. Deus quer colocar você na posição correta. Aquele que estabelece a cobertura. Aquele que direciona. Deus quer levantar mulheres aqui que são colunas do sacerdócio do seu marido. Eu fico imaginando, imagine dentro daquela arca. Se não tivesse tudo bem estabelecido, se não houvesse um sacerdote posicionado, uma mulher como coluna e filhos que honrassem paz, ia ser um caos dentro da arca. Não ia precisar o dilúvio fora não, o dilúvio ia acontecer dentro, porque ia ser o caos. Não queira inverter valores, não queira inverter posições.
Não entre nos modismos do mundo. Siga o teu manual. A tua palavra diz que existe um sacerdote, existe uma mulher sábia e existem filhos que honram pai e mãe. Cada um na sua posição, cada um no seu quadrado. E Deus, ele estabelece a bênção. Deus, ele trouxe esse direcionamento para a vida de Noé. Noé se submeteu e a palavra diz que Noé, lá em Gênesis 6:22, que Noé fez tudo conforme o que Deus ordenou. Você está disposto a fazer tudo? Porque esse tudo é uma palavra tão pequena, mas tem um significado tão grande e tão amplo. Porque Deus não te chamou para ser servo à sua maneira. Deus não te chamou para cumprir a metade. Deus te chamou para obedecer em tudo. Ah, Deus, o Senhor me disse para eu andar assim, assim, mas eu vou até aqui. Não vai viver. Deus disse que é ano de frutificar. Então eu vou lançar a semente. Aí eu não rego, eu não cuido. Tudo é tudo, irmão. Não existe meia parte, não existe metade. No reino espiritual, tudo é tudo. Se Deus te deu uma direção, se Deus te deu um aconselhamento, se Deus te disse, faça assim, meu filho, você tem que andar segundo aquilo que é a decisão do Senhor. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele sabe os caminhos que tem para a tua vida. São caminhos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Só que esse fim que você deseja é o fim que é alinhado à vontade dele. Não é da sua forma, não é da sua maneira. Será que foi fácil para Noé? Noé morava em um lugar que ele tinha vizinhos, ele tinha amigos, conhecidos, talvez nem tão amigos assim. Mas é difícil você ver a dor do outro. É difícil você ouvir o grito de dor do outro. E Noé, quando entrou na arca e a porta foi fechada e selada, ele ouviu o grito de dor. Ele ouviu a dor do outro. Mas ele se manteve firme. Porque ele decidiu obedecer ao Senhor. E quando você decide obedecer ao Senhor, Deus gera para a tua vida descanso, alívio e conforto. Assim como Lameque, Noé tinha um DNA celestial. Cada um de nós aqui nessa noite nos posicionamos e temos o DNA celestial para viver tudo aquilo que o Senhor quer estabelecer sobre nós. Para não sair 1 milímetro da vontade plena do Senhor. Mas para que isso aconteça, você precisa obedecer ao Senhor em tudo. A tua casa vai ser bendita. A tua família vai prosperar. A tua família vai ser referência. A tua família vai ser aquela que vai gerar outras famílias, sim. E outras famílias benditas. E eu não falo só de família consanguínea, não. É porque uma família que olha um modelo de família e deseja viver aquilo, começa a perseguir aquele alvo. E sem você perceber, você vai estar gerando famílias benditas no Senhor. Mas para isso é necessário obedecer, se submeter. Construir primeiro uma arca dentro do teu lar, dentro da tua casa. Porque às vezes você quer dar mão ao outro, você quer levantar o outro, mas a tua casa está derribada. A tua casa não está em ordem. Você primeiro precisa colocar a tua casa em ordem. Você primeiro precisa colocar tudo nos devidos lugares. É mulher querendo tomar o lugar do marido. É marido não cumprindo a missão do sacerdócio. E a casa daquele jeito. Os filhos não obedecem. Os filhos não têm referência. Você precisa colocar a tua casa em ordem. Se Noé não tivesse uma casa em ordem, Deus não ia chamar ele.
Deus, ele só vai fazer determinadas coisas na tua vida quando a tua casa estiver em ordem. Porque até para viver as promessas do Senhor, a tua casa precisa estar em ordem. Ah, Senhor, mas está demorando tanto. O Senhor me prometeu. Já fazem 10 anos e nada aconteceu. A tua casa está em ordem? A tua casa precisa estar em ordem. Eu não estou em pecado. Eu oro, eu jejuo, eu entrego dízimo, oferta. A tua casa está em ordem? Mulher, você está se submetendo ao seu marido? Marido, você está amando a sua esposa como Cristo ama a igreja? Eu sempre tive vontade de falar e eu vou falar isso hoje. Tem muitos maridos que questionam a submissão das mulheres. E eu não estou aqui para defender insubmissão, viu, mulheres? Mas eu fico pensando, o que é amar a esposa como Cristo ama a igreja? Que crivo é esse? A missão mais difícil foi dada ao homem. Porque se submeter é fácil. Se eu tenho um marido que me ama como Cristo ama a igreja, se eu não me submeter, eu sou a própria Jezabel. Mas o que é que significa amar? Aí eu vou dar uma alfinetada agora. A mulher trabalha fora. Exemplo. Mulheres, não se eximam da obrigação, viu? Para depois não dizer que foi a pastora Cris. Mas a mulher trabalha fora. Aí chega em casa, vai dar conta do filho, do marido, comida, dos afazeres da casa. O marido senta no sofá, pega o controle, liga, celular, nanana. Ele está amando a esposa? Será? Minha filha, eu vou te ajudar com alguma coisa. Porque eu te ajudando, você acaba mais rápido. Daqui a pouco a lamparina vai estar acesa. É preciso amar a esposa como Cristo ama a igreja. Eu não consigo conceber Jesus vendo a mulher se acabando ali e o marido dizendo, não, eu vou esperar ela acabar tudo. Mas eu também não consigo conceber Jesus aceitar uma mulher que tem um marido posicionado e a mulher rebelde, insubmissa, que quer sair de casa sem dar satisfação, quer fazer o que dá na telha. Se cada um cumprir seu papel, a família anda em ordem. Se cada um cumprir o seu papel, a arca se estabelece dentro da tua casa, com bases fortes, com cobertura, com proteção, com suprimento. E Deus, Ele quer realizar na tua casa, na tua família. Você vem todas as terças-feiras aqui, é culto da família, receber direcionamento. Mas não adianta receber direcionamento se você não colocar em prática. Deus quer e você quer? Que história vão contar sobre você, sobre a tua casa? A tua casa não pode ser aquela que vive de aparências. Na frente de todo mundo está tudo certo. E quando chego dentro de casa... No meio da inversão de valores. Deus te chamou para ser referência no meio do feminismo, no meio do machismo, no meio dos LGBTs e o alfabeto todo. Existem alguns momentos que os filhos estão crescendo e aí vem aquelas coisas, meu Deus, eu estou fazendo a minha parte, mas o mundo é mau.
E aí a gente ora, a gente unge e pede a Deus que não seja influenciado. E essa semana eu tive uma experiência e eu disse, Deus, obrigada. Minha filha mais velha chegou, sentou na ponta da cama e fez assim, mãe, eu quero conversar com a senhora. E a gente começou a conversar. Coisas corriqueiras do dia a dia, é normal. Mas ela disse, não, eu quero conversar sobre a Bíblia. Eu quero conversar sobre Deus. Tem algumas coisas que eu estou fazendo que eu acho que não está agradando a Deus. Tem horas que eu leio a Bíblia e é tão legal, mas tem horas que eu leio a Bíblia e eu não entendo. E aí fica chato. E eu não quero que a Bíblia seja chata. E aí eu comecei a conversar com ela, explicar algumas coisas. E aí nessa hora o Espírito Santo ministrou meu coração. A arca está sendo estabelecida. Os fundamentos estão no lugar. A cobertura está aí. Quando ela crescer, ela vai ter o chamado dela. E ela vai lembrar dos fundamentos que foram estabelecidos, daquilo que foi plantado, daquilo que foi semeado. E ela vai ter uma história para contar ao meu respeito, a respeito do pai, a respeito da irmã. Então, se você não estava fazendo, comece hoje. Comece a semear na vida dos teus filhos. Comece a semear a paz dentro do teu lar. Receba o teu marido de maneira diferente. O homem chega cansado, reclamando de tudo. Cuide mais, zele mais. Deus te deu família, você só vai ter família aqui, lá no céu é santo, santo. Deus te deu uma família aqui para você cuidar. Marido, estabeleça proteção e cobertura sobre a sua esposa. Diga que ama sim. Hoje não é culto de casais não, mas é culto da família. Diga que ama. Ah, ela sabe que eu amo. Não, ela sabe, mas diga. Tem quanto tempo que você não faz algo diferente? Isso tudo vai entrar nas memórias. Isso tudo vai entrar na história. Essa mulher que é cuidada, que é bem tratada, ela vai ser uma leoa para lutar todas as lutas ao seu lado. E a arca vai sendo estabelecida. E vai havendo alívio, conforto e consolo. Essa é a palavra de hoje. Que história vão contar sobre a tua casa? Que história vão contar sobre a tua família? Você precisa deixar um legado. Enoque deixou um legado. Andou com Deus, Deus levou. Mas o legado ficou. Tão forte, tão cravado na vida de Lameque, que ele criou Noé. E Noé teve um chamado. E foi íntegro, justo. Esse legado tem que estar na tua vida, na tua casa, na tua família, nos teus filhos. Para que a família seja estabelecida como família bendita do Senhor. Amém? Se coloque de pé. Glória.